Meus irmãos, queira por bondade, mais uma vez, estar de pé. Nós já iremos ouvir a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Esteja atento à palavra de Deus. Quero chamar aqui o presbítero Tarsis para estar fazendo esta oração. Na sequência, o presbítero Jackson vai estar transmitindo a poderosa palavra do Senhor para todos nós nesta oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos a Deus nesta hora. Senhor meu Deus, apresentamos, Senhor, a vida do teu servo. Meu Pai, ele irá transmitir uma vez mais a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa derramar uma unção sobre ele, que venha surpreender, meu Deus, a todos nós. Usa o teu servo, usa o teu vaso. Fala, Senhor, com ele, fala, Senhor, conosco, que o teu Espírito Santo continue com liberdade em nosso meio, para ministrar, para operar, para curar e para libertar nessa noite. Meu Pai, nós estamos clamando nesta noite, Senhor, pelaquela unção que despedaça o jugo e que quebra grilhões. Nós oramos e confiamos no Senhor, porque a tua palavra diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, confiamos e fazemos menção no nome do Senhor. Aleluia. E assim nós oramos e te agradecemos, crendo na tua resposta. Amém e graças a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estou aqui 100% debaixo da dependência do nosso Deus. Aleluia. Enquanto o presbítero Tarsis orava, eu só falava com o Senhor: eis-me aqui, faça a sua vontade. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, enquanto os irmãos localizam, eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Josias, por esta confiança, agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros que estão aqui na minha retaguarda, intercedendo pela minha vida. Que o Senhor possa falar conosco nesta oportunidade. Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é uma palavra que todos nós temos muito conhecimento dela. Esta palavra vai falar a respeito da queda do homem, a respeito da grande desobediência que o homem fez perante Deus. Mas não estou aqui para falar somente da desobediência, mas sim falar do cuidado do nosso Deus, mesmo com aqueles que desobedecem. O cuidado de Deus para com aqueles que resolvem ir contra a sua palavra. Nós vamos ver que o Senhor, ele prepara tudo. O Senhor, ele já tinha todo um projeto formado quando ele começa a formar a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Senhor vai criar forma para essa terra. Vai colocar coisas nessa terra. E o Senhor vai colocar um governante sobre essa terra e sobre tudo que na terra havia. O Senhor cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E já faz uns dias que o Senhor tinha ministrado esta palavra ao meu coração. E quando o pastor falou que eu iria pregar, eu falei: Senhor, tem de misericórdia, me dê uma palavra. E ele falou: já te dei faz tempo. E ele me fez lembrar desta palavra.
E eu falei: Senhor, mas o que eu irei falar a respeito desta palavra? Ele disse: por muitas vezes você mesmo, usando o microfone, disse: deixa eu te dar um motivo para glorificar o nome do Senhor. E ele falava ao meu coração: não precisa você dar motivos para que os meus filhos glorifiquem o meu nome, porque o maior motivo eu já dei. Jesus, ele te formou juntamente com o Espírito Santo e o Pai. Se isso não é motivo para mim glorificar a Ele, eu desconheço outro motivo. Nós não existíamos, e Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem muitas pessoas que se esqueceram desta palavra, imagem conforme a nossa semelhança. Eu e você não somos qualquer um. Não esqueça disso. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui nesta noite, porque Ele está falando em corações aqui. Não quero aqui ser emocionalista, falar palavras que vai massagear o seu ego, onde vai deixar você emocionado ao ponto de você chorar. Não, quero simplesmente que você entenda que você é imagem e semelhança do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quantas vezes nós olhamos no espelho? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos pessoas feias, pessoas incapazes, pessoas que não têm capacidade de fazer nada? É neste momento que o Senhor está falando com você. Lembra-te que quando eu fui formar você, lá do pó da terra, eu tive uma conversa com o Filho e com o Espírito Santo. E eu falei com eles: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você não se parece com qualquer coisa que não tem valor. Me mostra algo mais valioso do que o nosso Deus. Você não consegue porque não existe. Você se parece com o seu Deus, com o nosso Deus. Você se parece com o Criador, com o Todo-Poderoso. E eu acho interessante que ele faz e ele entrega a autoridade nas mãos daquele que parece com ele. O Senhor não te entregou para você ser escravo de ninguém. O Senhor, pelo contrário, Ele entregou nas suas mãos, nas minhas mãos, toda a autoridade. O homem, ele governa. Mas nós vemos nos dias de hoje o homem sendo governado. Nós vivenciamos alguns dias atrás algumas situações que me entristeceu muito. E eu questionava o Senhor e falava assim: Senhor, será que o problema está em mim? Será que só sou eu que não estou neste lugar? Será que sou eu que não estou colocando meu coração neste lugar? E o Senhor está falando: não, o que você está vendo são pessoas escravos de muitas coisas. Nós participamos de um certo trabalho e os irmãos sabem, mais ou menos, onde houve muita coisa que não fazia parte do culto, não fazia parte daquilo que louvava a Deus. Porque tudo aquilo que não louva, não glorifica a Deus, não faz parte do culto. E enquanto estava sendo louvado o nome do Senhor, eu estava presente. Eu estava adorando, estava glorificando a Ele, dizendo: o Senhor é bom, fala comigo. Mas quando começou certas coisas, eu comecei a sentir o meu coração se fechar. E eu questionei ao Senhor, como eu falei para os irmãos. Porque tem muitas pessoas que já não dão mais valor a esta palavra. Não estou falando que aqui nesta igreja tem, mas nós vemos por aí muitas pessoas que não dão mais valor a esta palavra, que não dão mais valor àquilo que o Senhor falou: você é minha imagem e você é minha semelhança. Estão se apegando muito no eis que te digo, estão se apegando muito no palavras, línguas estranhas e profecias, estão se apegando muito no que as pessoas estão falando de você. Um dia o nosso pastor pregou aqui, falando sobre Davi, que Davi sabia quem ele era. Davi, ele sabia quem ele estava servindo. E muitas das vezes nós estamos esquecendo de quem nós somos. Nós estamos esquecendo de quem nós estamos, a quem nós estamos servindo.
E o maior erro de Adão e Eva foi se esquecerem de quem era o seu Senhor. O maior erro de Adão e Eva foi se esquecer das palavras que o Senhor tinha falado. Porque o diabo ele não está mais interessado em te arrancar ou me arrancar da igreja. Ele quer que eu e você fiquemos desviados dentro da igreja. Vocês podem prestar atenção que o diabo em nenhum momento ele falou assim: saia do jardim, se afaste de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador, se afaste dele, se esconda dele. Não, primeiro ele começou a implantar coisas, lançar palavras para tirarem eles do foco do que Deus tinha falado. Irmãos, vamos nos apegar com a palavra de Deus. Vamos nos apegar com aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu já andei ali em São Paulo, em várias igrejas, visitando muitas das vezes, na igreja que eu estava, visitando com eles, com os jovens, com os varões. E eu estou para dizer, irmãos, que esta igreja que eu congrego hoje, que eu faço parte hoje, é a igreja que conserva a palavra ainda mais. É uma das igrejas que conserva a palavra verdadeira. Eu estou falando de lugares que eu passei. Não posso julgar onde eu nunca fui, mas onde eu passei, esta igreja ela conserva a palavra. O nosso pastor ele conserva eu e você para que nós possamos chegar no céu. Ele nos ensina o caminho que nós devemos trilhar. O Senhor Deus, ele cria o homem, coloca no jardim, dá o governo ao homem e coloca apenas um limite para o homem, falando com o homem: de toda árvore frutífera comerás, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós podemos ver que o Senhor fala simplesmente isso, proibindo eles. E o diabo ele não vai, o Satanás ele não vai no lugar onde o Senhor falou que podia tocar, que podia colocar as mãos. Não, ele vai naquele lugar onde o Senhor falou que não podia ir, onde o Senhor falou que não podia tocar. E ele vai começar a tentar a mim e a você para que nós façamos aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Quantas das vezes o Senhor fala conosco através da sua palavra aqui? Irmãos, vamos fazer conforme o Senhor quer que nós façamos. Crente, ele compra e paga. Crente, ele adora o nome do Senhor. Crente, ele cultua a Deus. Você acha que o diabo vai trabalhar em outras coisas? Ele vai trabalhar naquilo que está sendo ensinado aqui, naquilo que está sendo passado para mim e para você. Quando o pastor, usado por Deus aqui, fala crente cultua, o diabo coloca sobre o seu corpo uma canseira, coloca no seu caminho muitos empecilhos para que você não venha para o culto. O diabo ele arquiteta muitas coisas durante o seu dia para que você não chegue aqui na casa do Senhor. Quando o pastor, usado por Deus, e algum pregador usado por Deus diz que nós temos que adorar o nome do Senhor, e a adoração ela não sai de fora para dentro, mas de dentro para fora, o diabo ele vai tentar trabalhar para que você não chegue aqui com uma adoração verdadeira. O diabo ele vai tentar você durante o seu dia inteirinho, durante a sua semana, para que você não chegue aqui com louvores para oferecer ao seu Deus, ao nosso Deus. E muitas das vezes ele consegue. E muitas das vezes ele consegue roubar esta adoração, consegue roubar esta comunhão que nós temos que ter com o nosso Deus. E nós chegamos aqui e os cultos são vazios, não vazios de pessoa, mas vazios da glória de Deus. A culpa é do Senhor? Não, a culpa é nossa. Não se atreva a sair deste culto falando que o culto não foi bom, que o culto não foi agradável, que você não gostou do culto. Porque você não veio aqui para receber culto. Eu não vim aqui para receber culto. Nós viemos para oferecer culto. E sou eu e você que decidimos o grau do culto que nós vamos oferecer a Ele. Nós podemos muito bem chegar aqui, sentar nesta cadeira, calar as nossas bocas e depois sair falando: hoje o culto não me agradou, a palavra que foi pregada não foi boa o bastante, o pregador não soube se expressar,
Aquela irmã ou aquele irmão que louvou desafinou. Só que o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Não se preocupe com o culto que o seu irmão está oferecendo. Lembre-se que você saiu da sua casa com um propósito, e o propósito é oferecer um culto a mim. Enquanto eu pregava na roça esses dias, o Senhor ministrou algo ao meu coração. E Ele falou: enquanto você tentar arrancar um glória e um aleluia da boca dos meus filhos, este glória e este aleluia, ele não será direcionado a mim. Mas quando eles entenderem que eu estou falando com eles, e eles começarem a dizer glórias ao meu Deus, aleluias, tu és santo e bom, porque o Senhor está falando comigo. O Senhor falou comigo. Quando a adoração sair de dentro, quando essa adoração nascer da palavra que está sendo pregada, pode ter certeza, o meu nome será glorificado. O Senhor Jesus, Ele não se interessa em ver você lá na sua casa, o dia inteiro lavando a sua louça e glória a Deus e aleluia, o Senhor é bom. Ele não se contenta somente com isso. Ele se contenta quando você glorifica a Deus, a Ele, lá na sua casa, no seu trabalho. E quando você chega aqui e você vê o seu irmão e a sua irmã presente na casa, você fala: hoje eu vou adorar ainda mais, porque o meu irmão está aqui para oferecer culto também. E nós oferecemos um grandioso culto ao Senhor. O Senhor se agrada de comunhão. O Senhor se agrada de união. Por isso que o Senhor deixou a igreja. Por isso que o Senhor deixou pastores para pastorear as igrejas. Porque se o Senhor não se agradasse de união, Ele diria: adore você na sua casa, adore você no seu canto e esqueça os demais. Mas o Senhor se agrada quando eu e você chegamos na casa dEle com louvor, com uma adoração, e nós juntos oferecemos um culto a Ele. Olha lá em Atos, onde foi lido aqui pela nossa irmã Ellen. Eles estavam perseverando, eles estavam orando juntos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Demonstra a comunhão. Enquanto eles oravam e buscavam ao Senhor, o Senhor, Ele fez grandes coisas no meio deles. Nós não temos visto mais milagres no nosso meio porque nós temos deixado de lado este momento de comunhão, este momento de adoração. E todas as vezes que nós perdemos a comunhão, o diálogo uns com os outros, automaticamente nós perdemos o diálogo com o Senhor. A Bíblia em nenhum momento relata que Adão e Eva dialogaram, falando um com o outro: será que o nosso Deus vai se contentar com a nossa atitude? Será que o nosso Deus, Ele vai se contentar com a nossa desobediência? A Bíblia diz que simplesmente eles receberam fruto. A Eva come do fruto e dá para o seu esposo, e o seu esposo come do fruto também. E ali são abertos os olhos de ambos. Eles passam a ter conhecimento do bem e do mal. A falta de diálogo entre si, essa falta de diálogo, ela gerou um pecado, gerou um afastamento de Deus. Nós vamos ver que Adão e Eva, quando eles comem do fruto, quando eles pecam, quando eles erram, quando eles desobedecem a Deus, vai gerar neles medo. Não é temor, é medo. O medo, ele faz com que eu me esconda. O medo, ele faz com que eu me exclua. O medo, ele faz com que eu me afaste de Deus. Deus, como bondoso que é, Ele já sabia do que tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que Ele chega e chama Adão. Ele chega e chama Adão. E Adão, ouvindo o soar da voz de Deus, ele se esconde. A voz que era para se aproximar dela, agora por causa do seu erro, por causa do seu pecado, ela está fazendo Adão se esconder de Deus. Está fazendo Eva se esconder de Deus.
E em uma tentativa frustrada de se esconder de Deus, o próprio Deus chega até eles e pergunta o que está acontecendo. E Adão vai falar: eu ouvi a sua voz e temi, porque eu estava nu. A desobediência, ela deixa-nos nus perante Deus. Jesus, quando ele se entrega na cruz do Calvário, ele morre e ele ressuscita, ele nos dá vestes brancas, alvas como a neve. Ele nos dá vestes que nos garante chegar até o céu. Mas quando nós pecamos perante Deus, nós desobedecemos a voz dele, nós nos despimos, nós tiramos essas vestes e lançamos fora, e nós ficamos nus na presença do Senhor. E isso gera em nós uma vergonha, isso gera em nós um medo de se mostrar a Ele, porque nós sabemos que Ele conhece o nosso pecado, Ele conhece as nossas falhas, mas mesmo assim Deus, Ele não diz: já que você está se escondendo, eu vou me afastar. Não, Deus, Ele se aproxima ainda mais. E Deus, Ele começa a conversar. Eu acho muito lindo o Senhor, porque enquanto a sociedade te exclui e fala assim: ele pecou, ela pecou, eu vou deixar ele, eu vou deixar ela no canto dele, no canto dela, o Senhor fala: agora eu vou me aproximar ainda mais. Filho, filha, o que aconteceu? E Adão começa a falar: foi a mulher que tu me destes, ela comeu do fruto e me deu também, e eu comi. E começa aquele jogo de empurra. Eles começam a passar um para o outro, achando que se livraria da condenação do seu pecado. Só que Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. E Deus, Ele começa a dar as sentenças. Ele começa pelo diabo, depois dá a sentença da mulher, depois dá a sentença do homem. Só que eu acho lindo que a palavra, ela não se acaba aqui, quando o Senhor dá a sentença ao homem. Nós vamos ver o Senhor por muitas e muitas vezes fazendo tentativas para reatar esta aliança que foi feita lá no Éden, até Ele enviar o seu Filho, Jesus Cristo. E o Senhor falava ao meu coração enquanto eu lia esta palavra: muitas pessoas, elas se apegaram ao pecado que elas cometeram, e elas se fecharam e estão se escondendo a todo momento de mim. E o Senhor falou: enquanto estavam no jardim e foram lançados para fora, eles precisavam se esconder mesmo. Mas muitos estão se esquecendo que Jesus, Ele veio, que Jesus, Ele se entregou na cruz, que Jesus, Ele comprou de volta as nossas vestes que nós havíamos perdido. O Senhor estava na aliança que tinha sido quebrada lá no jardim do Éden. O meu Filho amado Jesus Cristo, Ele reatou. Muitos não têm adorado, não têm glorificado o meu nome, o Senhor falava comigo, porque ainda estão apegados lá atrás, quando não serviam a mim, quando não adoravam o meu santo nome. Ele está falando: ei filho, ei filha, se esqueça do que se passou, agora é vida nova. Agora você tem a oportunidade de me adorar de novo. Agora você tem a oportunidade de voltar à essência. Agora você tem a oportunidade de ser como Adão e Eva eram no começo, imagem e semelhança do Senhor. Só de eu estar aqui eu já não sou imagem e semelhança do Senhor. O Senhor está falando: não. Você precisa entender que para você ser imagem e semelhança minha, você precisa se parecer comigo.
E parecer com o Senhor não é simplesmente se vestir bem. Parecer com o Senhor é obedecer à voz dEle. Parecer com o Senhor é adorar o nome dEle. Parecer-se com o Senhor é render glórias a Ele. Se o próprio Jesus, enquanto estava nessa terra, Ele adorava ao Pai, quem sou eu e você para não adorar a Ele? Tudo que você olha e você vê em você mesmo não foi formado por qualquer um. Foi o próprio Deus que te formou. A ciência até hoje tenta explicar a formação de uma criança no ventre da sua mãe. Mas eles não conseguem, porque as coisas de Deus não foram feitas para ser compreendidas, mas sim para serem vividas. Eu e você fazemos parte de um grande projeto do Senhor. Eu e você fazemos parte de um grande projeto. Não se esqueça que você é obra-prima do Senhor. Pode até existir pessoas parecidas com você, mas nunca houve ninguém igual a você. Nunca houve ninguém que tivesse as suas características. O Senhor, Ele te formou especialmente para que você oferecesse o seu louvor a Ele. Ninguém louva igual a você, ninguém adora igual a você. O Senhor está falando, sabe por que eu falo para você adorar? Porque o glória e o aleluia do pastor não é igual ao seu. Eu conheço a sua voz, eu conheço o seu respirar, eu conheço o seu transpirar. O Senhor está falando, eu conheço você. Quando todo mundo está orando e a sua voz não pode ser ouvida por os demais que estão na casa, o Senhor está falando, eu conheço a sua voz, eu conheço a sua vida. O Senhor, Ele quer que você adore a Ele, porque a adoração do seu irmão, ela não pode fazer milagres na sua vida. Mas quando a sua adoração ela é entoada ao Senhor, e você sabe que você está adorando de coração, o Senhor fala, tem muitos adorando, e eu ouvi a adoração daquela minha filha que estava adorando lá. Porque, como diz alguns pregadores aí, eu gosto dessa palavra, que o Senhor levanta muitos para muitos ministérios, mas adoradores Ele procura. E nesta noite Ele procura os verdadeiros. Os verdadeiros adoradores, aqueles que têm adoração para oferecer a Ele. Você está falando, pregador, que eu tenho que ensaiar o louvor mais bonito, onde fala as palavras mais bonitas? Não. Adoração, ela não fala simplesmente de uma letra escrita por um homem. Adoração, ela fala de algo que sai do meu coração, de algo que eu sei que eu tenho, mas não me pertence. Eu preciso entregar a quem é de direito, que se chama Deus, que se chama Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele cuida de você. Não se esqueça que o Senhor, Ele te escolheu para uma grandiosa obra, e essa obra é governar. É governar. Não se deixe ser governado pelos seus sentimentos. Não se deixe ser governado pelas falácias que estão falando de você. Não se deixe ser governado por aquilo que estão tentando falar sobre a sua vida. Lembre-se que aquele que te escolheu, aquele que te levantou, aquele que te limpou, que te deu vestes novas, Ele está falando com você. Eu ainda tenho um projeto sobre a sua vida. O seu pecado, os seus erros, aquilo que aconteceu no passado não importa mais. O que eu quero saber é agora. Se você está na minha presença, então mostre que você está na minha presença. Adore ao meu nome, glorifique ao meu nome, e você verá o que eu farei na sua vida. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E não se esqueça de uma coisa:
A adoração que você oferece ao seu Deus, ela é única. A adoração de ninguém se compara com a sua para o nosso Deus. Então adore a Ele onde você estiver. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ouvimos a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, e entendemos o que o Senhor requer de cada um de nós. Estamos aqui com este propósito, que é oferecer a Ele o nosso culto de adoração ao seu santo nome. Louvado seja o nome de Jesus. É muito bom estar adorando a Deus, irmãos. É muito bom. Se cada crente entendesse, né? Cada um de vocês tem o seu jeito de adorar a Deus. Só que a adoração nunca é do seu modelo. O modelo é bíblico para nós. Uns falam mais alto, como Francisco, outros falam mais baixo, mas o modelo da adoração é o mesmo. Toda adoração pertence ao Senhor Jesus. É bom adorar a Deus. Esteja de pé, a gente já vai estar encerrando este culto nesta noite. Glória a Deus.